Eu acho incrível essa capacidade que tá tão necessária de olhar o todo e de deixar esse todo conversar com a gente. Nós tivemos ali em 2020 vários aspectos astrológicos que explicam tanto a pandemia, mas um ponto de mutação. E a gente esquece das nossas necessidades, desafios, e que todo ser humano há séculos atrás, antes de ter tanta luz ao nosso redor na noite, É. a gente chegava a um determinado momento que tu olhava pra cima e tu te lembrava que tinha uma trajetória aqui, que tu tinha um tempo aqui. Na verdade, está acontecendo com a nossa própria natureza que nós estamos vendo aí os efeitos que estão causando. As enchentes, as queimadas. Isso é uma desconexão. Olá, você está no Arena IE, eu sou a Alessandra Gonzaga e hoje não está comigo o Marcelo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Fernanda Pozzebon. Tudo bom, Fê? Tudo, uma alegria estar aqui contigo. Muito bom, né? Deixa eu apresentar a Fê primeiro para vocês, tá? A Fernanda é professora de Direito na PUC, foi assim que eu conheci ela, mas ela tem muitas outras carreiras. Eu vou pegar minha colinha aqui, gente, para não confiar só na memória, tá? E assim, eu acho muito interessante que a gente vai começar a trazer essas personalidades, esses amigos, conhecidos, professores, pessoas queridas nossas, que têm diferentes carreiras, que começaram uma determinada jornada e que na sua arena emocional, socioemocional, acabaram trazendo outros caminhos para sua vida. Então vamos lá, Fê, eu vou te apresentar. Certo. Então, Fernanda Pozzebon é advogada, mestre em ciências criminais e professora da Escola de Direito da PUC desde 2002, Fê. Nossa, 22 anos. 22 anos de PUC. Astróloga, trabalhando há mais de 20 anos em orientação pessoal através do mapa astrológico. Já fiz, maravilhoso, maravilhoso fazer isso. Consteladora familiar, com atuação inclusive em direito sistêmico desde 2018. Então são muitas carreiras, né, Fê? Tudo ao mesmo tempo. Então eu pensei assim, eu fiz esse convite para ti, porque eu quero que a gente fale um pouco dessa arena coletiva, sabe? E a gente é muito conectado com as empresas, com as organizações, e seguido eu e o Marcelo estamos falando aqui como a gente tem percebido uma ansiedade coletiva muito grande. Um momento de estresse, né? Sim. Então, fica à vontade de contar para nós, primeiro, como que tu vira de uma professora de direito, onde é que a astrologia entra na tua vida? Conta um pouquinho para nós disso. Certo. Então, tudo começou, a minha lembrança foi quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a despertar para astrologia. Então, claro, naquela época não tinha internet, então eram os almanaques, os livros, mas eu tinha uma tia que entendia de astrologia, já estudava astrologia, e me falava, enfim, e eu acessava tudo o que eu tinha, né, dentro das possibilidades da época. Que anos? Olha, eu com a descrição aqui para nós fazer a conta, tá, gente? Mas só para Sim. ter uma ideia, anos 90, anos 80. Por aí, anos 90, né? Já início de 90. Eu nasci em 75, Tá. eu acho que é isso aí, né? Isso aí. E eu sempre fui curiosa em relação às pessoas, sempre muito observadora, né, em relação aos comportamentos, às personalidades, como elas se mostravam. E a astrologia vem totalmente ao encontro disso, porque fala sobre o autoconhecimento. Isso né? que eu sou apaixonada A astrologia, eu busquei a astrologia para me conhecer. E eu fui tendo respostas, né, todo esse alinhamento, e depois eu fiz um curso de astrologia. Paralelamente a isso, eu terminei a escola. Então, não tinha isso de terminar o colégio e não fazer uma faculdade. Ah, não, a gente não imaginava Não isso. imaginava. Hoje até é possível, né? A gente vê mais. Mas na época não existia isso. E eu, né, tive aquela crise existencial, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Mas segui, e por lealdade sistêmica, segui o padrão familiar, porque a família do meu pai inteira é do direito. Olha só. Então começou com meu avô, e eu nasci no mesmo dia do meu avô, que é no mesmo dia de Jung. Olha lá! 26 de julho, então tem essas conexões aí, né, que não são por acaso. Então, comecei a fazer direito, né? Eu digo, não, acho que direito, enfim, tem muitos exemplos na família. Me formei em direito
E fui para a área também da família, porque o meu pai era da área penal, criminal. E criminal ainda por cima. Criminal. Ainda Sim. não é aquele direito softzinho, assim, sem Não. nada contra as outras áreas, mas o Sim. criminal é o raiz mesmo. É, mas era o que eu gostava na época da faculdade, penal e família, Aham. onde tinha emoção, drama e emoção, né? Então, eu integrei o escritório da família dentro da área penal, processual penal. Depois eu ingressei na PUC, fiz o mestrado, né, em ciências criminais, que ali já foi uma porta para interdisciplinariedade, Uhum. né? Porque era um mestrado transdisciplinar, até porque para estudar a fenomenologia da violência tem que ser transdisciplinar. Então, é aí que eu quero começar a cruzar, Fê. Porque a gente conversando para fazer o nosso Arena, a gente chegou nessa tal fenomenologia. Porque muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, mas como assim? A Ali fala de teorias totalmente científicas, comprovadas, ou mesmo é toda parametrizada na psicometria. Sim, os testes que a gente aplica são super parametrizados em diferentes populações, os assessments de inteligência emocional. Vírgula. Tem muitas coisas no campo de autoconhecimento que não vão ganhar uma pecha científica daquele jeito padrão mecanicista, com testes randomizados e tal, né? Então eu até brinco que quando as pessoas falam em pseudociência, primeiro me explica o que tu quer dizer com pseudo e depois o que tu quer dizer com ciência. Porque essas coisas não são tão simples assim, né? Exatamente, e especialmente quando envolve relações humanas. Exatamente, exatamente. Né, que traz uma complexidade que só a fenomenologia vai conseguir sustentar, fundamentar. E aí tu tem que abrir várias portas. Então Porque, explica para o pessoal o que é essa fenomenologia, Fê. bom, O que em quer dizer? relação à violência, tu tem que estudar o quê? Claro, além do aspecto jurídico, a questão da criminologia, da sociologia, da psiquiatria, Uhum. dentro daquela realidade, dentro daquele contexto. Não dá para simplesmente pegar um determinado ponto e querer explicar tudo, né, Fê? Exatamente. E aí entra também a astrologia, Uhum. porque a astrologia ela é sistêmica. Uhum. Porque ela é composta por muitos conhecimentos. O que envolve a astrologia? Envolve mitologia, Uhum. matemática, física, né, psicologia. Sim, sim. Né? Então, tu agrega muitos conhecimentos. E tu precisa desses recursos para poder melhor apreciar uma situação, um fenômeno, né? Isso eu acho apaixonante, sabe? Eu participei já de algumas vivências tuas e eu acho incrível essa capacidade que tá tão necessária de olhar o todo e de deixar esse todo conversar com a gente. Então, pensando no nosso trabalho na Conexão IE, muitas vezes eu me vejo nessa posição. Eu tô lá nas organizações, a gente tem uma pauta ali do que fazer naquele dia, mas eu sempre digo, eu posso fazer o mesmo treinamento centenas de vezes, e nenhuma vez vai ser o mesmo caminho. Sempre vai ser diferente. E agora, cada vez mais, isso está acontecendo, né? Porque, principalmente, isso iniciou quando? Lá no século XIX, século XX, com Darwin, com Einstein, que começaram a romper o paradigma cartesiano, mecanicista, absoluto, e trazer muitas possibilidades aí. Nisso veio a física quântica, com Max Planck, né? E aí começou a trazer mais possibilidades e confirmar essas informações, trazendo as evidências, né? Agora, trazendo um pouco de astrologia. Conta né? para nós. Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Pronto. Nós tivemos ali em 2020 vários aspectos astrológicos que explicam tanto a pandemia, mas um ponto de mutação, que foi a conjunção de Júpiter e Saturno no signo de Aquário. São planetas regentes do tempo, e quando eles se juntam, eles mudam a geopolítica, a economia e o modo de viver no mundo. E naquele momento, nós tivemos o quê? O fim de 200 anos que nós vivemos no elemento terra. Aterrados. Na questão de propriedade, de segurança, as revoluções industriais, né? A ascensão dos grandes bancos, a extração dos recursos naturais naqueles 200 anos, imagina então. Eu tô pensando lá peguei Demasia aqui, peguei
O Bauman, pensando na Sim. questão do mundo sólido, Que já das estava estruturas prevendo, sólidas, Sim. e de todo o mundo agrícola e para o industrial ali, quando virou a sociedade Exatamente. industrial. Esse É. período todo bem aterrado, bem estruturas Totalmente. sólidas. E muito vinculado aos Estados Unidos, né? Ao Uhum. crescimento econômico americano. Uhum. E em 2020 nós tivemos um rompimento. Iniciamos ali 200 anos no elemento ar. Quando teve essa conjunção em Aquário, que já é um anúncio da era de Aquário, porque nós não estamos ainda na era de Aquário. Ainda não, Fê, eu cresci Ainda ouvindo isso. não. Quando é que entra? Nós somos os precursores da era de Aquário. Quando Porque é que vai assim, o entrar? cálculo de eras é extremamente complexo. Entra mecânica celeste, precessão de equinócios, cada era tem em torno de 2.160 anos. Uhum. Então, assim, precisamente nós entraremos na era de Aquário entre 2.300 e 2.400. Nossa. Só que o universo ele é uma breve lembrança nos nossos tataranetos em algum momento da história. Mas nós somos as sementes dessa era. Por Sim. quê? O primeiro sinal, o universo é muito inteligente. Os ciclos, quando começa a estudar astrologia, tu vê o movimento, como os movimentos acontecem e a sincronicidade é de uma inteligência Uhum. absurda. Então a gente vai vendo os movimentos e ali nesse ponto de mutação foi uma alavanca já. Tipo, Uhum. gente, o mundo vai começar a mudar e vai começar a mudar agora de verdade, Uhum. né? E então trouxe essa nova perspectiva de mundo do elemento ar, que é conhecimento, rede, tecnologia, Uhum. sustentabilidade, Essa velocidade absurda das mudanças das acontecendo. mudanças, a interdisciplinariedade. Uhum. Então, essa necessidade de agregar vários conhecimentos e vários valores ao mesmo tempo. Uhum. E ao mesmo tempo que mudança de valores, de conceitos, de Uhum. padrões. Uhum. E a gente viveu tudo isso, né? Deixa eu puxar para nós, para a área da carreira agora, Fê. Então, olha só que interessante. Meu doutorado foi em transições de carreira. Sim. Quando a gente estava conversando, tu me comentou de uma autora das Slash Careers, né? Sim. Como é que tu lembra o nome dela, Fê? Não lembro. Eu tenho sei aqui... que é uma americana. Isso, eu vou comentar aqui com o pessoal depois. Mas por que é slash, tá, gente? É simplesmente aquele barra que a gente coloca do lado da carreira, né? Eu, no meu LinkedIn, é uma barbaridade isso, porque eu tenho lá a jornalista, a mestre em psicologia, a doutora em gestão de pessoas, mas, na verdade, eu não sou nenhum desses pedaços, eu sou uma mistura dessas coisas, né? Uhum. E você também, Fê, com tuas diferentes formações. E a verdade é que a gente, mais do que diferentes formações, o que essa autora fala, é que a gente pode sim, nessa barra alguma coisa, um pedaço paga tuas contas. Sim. E o outro pedaço tu faz numa forma de nutrição emocional, eu poderia dizer. E hoje é necessário, né? Tá, então quando tu tá trazendo isso dessa multiplicidade, das multicarreiras, conta um pouco como isso casa pra ti, Fê. Como é que Sim. tu, agora já colocando já a questão sistêmica que entra, Uhum. e eu te conheci justamente, gente, olha só pra fazer a última ponte aqui pra dar pra ti. A gente tava num pós-graduação de mediação e constelação na universidade. na universidade com a Liane, Sim. que estava ali nos apoiando para Aham. isso. A minha aula era talvez inteligência emocional em grupos, não lembro É. agora o nome. Isso. E, nossa, era uma coisa extremamente inovadora. Isso foi 2018, talvez, 19, foi antes Sim. da pandemia. Lá na PUC nós começamos com esse movimento em 2017, 18, com as Isso. constelações no Aham, direito, né? A aham. questão do direito sistêmico, que Uhum. depois eu também fiz a formação Tá. e terminei em 2018. E eu sempre busquei para mim. Tá, Aí entra a isso que eu quero- leonina, né? Eu então. busquei astrologia para me conhecer e depois as constelações também, para agregar esse conhecimento. Nossa, que interessante! Eu vou fazer esse curso, eu vou aprender um pouquinho mais. Daqui a pouco eu já estava trabalhando com as constelações. Uhum. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? E, claro, a astrologia, na verdade, foi a minha primeira. Eu Uhum. comecei com a astrologia por empatia, por identificação, por prazer, por paixão. É uma paixão que eu tenho. E como é que tu lida com esse povo mais, assim, crítico, pragmático, que te acusa Pois e diz, é. mas como que uma mulher professora trabalha? Não tem esse povo que faz isso? Sim, já foi mais difícil. Hoje tá mais leve.
Aham. né? Mas no início eu lembro, na própria universidade, eu não falava que eu era astróloga. Sim, o pessoal, tipo, Hoje eu já falo no primeiro dia. Eu já me apresento e disse, olha, eu também sou astróloga, sou consteladora, já que, né? E os Bateu o alunos? Instagram, mas o Instagram tem Nossa, uma mistura de tudo também. E os alunos, quando tu comenta isso? Olha, tem gente que acha bacana, tem gente que não acha, né? Ainda tem aquele pessoal e tem as pessoas estão passando por este drama. Uhum. Eu atendi alunas justamente com essa questão. Tinha uma que era uma super influencer, estava se formando em direito. Ela disse, ai, professora, eu não sei como é que eu vou continuar sendo influencer e advogada. Eu disse, tu vai juntar as duas coisas, como é que tu vai largar essa conta que tu tem não sei quantos mil seguidores? Não tem problema, uma é DJ também. Uhum. DJ super conhecida, formando em direito, disse, mas como é que eu... Não, tu vai saber conjugar isso. Porque é uma questão de administração e gestão de tempo. É. Porque o que acontece comigo, por exemplo? Hoje eu já dei aula de manhã. Uhum. Agora eu tô aqui contigo, depois eu tenho um atendimento astrológico. Eu mudo até de roupa várias vezes ao dia. Eu também, adoro isso. Eu digo que a gente muda, inclusive, a personalidade, assim, né? A gente vai Muda. lá... Aham. Porque eu, na posição de escuta, eu brincando aqui contigo de espelhamento, né, pra gente pensar isso. Eu tenho basicamente duas personalidades bem antagônicas no meu trabalho. Uma que é a na escuta, em que eu tô ali com o executivo, com as suas entranhas abertas, que não é um processo terapêutico, mas eu digo que acaba sendo uma coisa que vai envolver além do trabalho. Vai falar das suas emoções, até mesmo da sua família, dos seus conflitos, que é a mentoria de inteligência emocional aplicada aos executivos. E isso é um trabalho muito de escuta, muito introvertido, no escritório de casa, com um gato passando na frente. Sim. Daí troca a chavinha, a gente tá aqui tá a jornalista. Mas nós temos esse perfil. Eu acho que isso também é necessário. Tem gente que não tem o perfil. Tem pessoas que têm ultrafoco. Isso. E que aquilo... É e não aquele vai jeito ter de essa trabalhar. abertura para ser múltiplo, para fazer várias atividades. Pode criar uma ansiedade até com isso. É uma dificuldade que a pessoa tem. Isso. Mas nós temos essa perspectiva e a astrologia me ajudou a entender isso também. Que eu tinha este perfil. Uhum. Eu não consigo ficar num ambiente o dia inteiro. Eu preciso mudar de ambiente. Legal. Uma necessidade... Né? Tá, eu não vou aguentar a vontade de fazer uma consulta contigo. Olha o risco de me queimar na frente de todo mundo aqui. Bater, então a Ali era assim, depois a Ali viu que não faz mal, a gente não tem que se preocupar com isso. Eu acho que isso é um dos males desse momento, fazendo um parênteses antes de fazer a pergunta. As pessoas estão tão preocupadas como elas podem soar, que elas não estão conseguindo se ouvir mais, que dirá fazer questionamentos para se entenderem. Eu quero te fazer uma pergunta, Fih, a gente não combinou isso. Eu tenho uma ansiedade bem de criança, desde pequena, de ver e falar do universo. Bem aquela coisa de se sentir o vice-treco da subcoisa, né? Sim. Eu nunca vou me esquecer de uma palestra do Cortella, que ele diz, tu sabe com quem tu tá falando? Tu lembra dessa palestra? Que ele vai dizendo que tu é uma pessoa de um planetinha. É o perfil do brasileiro, né? O brasileiro tem isso, você sabe com quem você tá falando. Isso, mas essa palestra é uma brincadeira, na verdade ele usa esse chavão brasileiro para dizer que a gente está num planetinha dentro de uma galáxia que tem 200 bilhões de estrelas, eu não sei quantos são, mas é muita coisa. É infinito, né? É um absurdo. Até onde a gente conhece. Até onde a gente conhece. Até onde a ciência conhece. Isso, de milhões e bilhões de galáxias, de milhões e bilhões de estrelas. Então, assim, a gente quando percebe o que é o nosso planetinha, e aí a gente olha o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, o nosso problema existencial. Talvez por isso, não sei. Mas ao mesmo tempo que eu acho lindas as fotos de galáxias, uma coisa que pode vir a ser uma fonte de ansiedade é essa questão com o universo. E aí já vou emendar para a pergunta para ti. Sim. E aí tem um cara que eu admiro muitíssimo, que é o Neil deGrasse, aquele físico americano. Sim. Astrofísico, né? E ele tem um momento no livro dele que ele fala assim, o universo não se importa ou não liga para tua necessidade de fazer sentido. O universo tem as regras dele. E tu, como um ser humano, tem a necessidade de fazer sentido. Então a minha pergunta é nessa direção. Tu acha que a astrologia ajuda a gente a fazer sentido? Foi por isso que ela desde cedo esteve com a gente na humanidade? Por que tu acha que a gente olha para cima e de alguma maneira algumas pessoas encontram mensagens, outras encontram ansiedade? Como é que é isso para ti? Tudo isso tem a ver com aquela visão arquetípica,
né? Do inconsciente, coletivo do consciente, mas na verdade eu vejo o nosso sistema solar, a nossa galáxia como parte de nós. Que Isso lindo, tudo é Fê. natureza, faz Uhum. parte da nossa natureza. A nossa natureza não é só o planeta, as florestas, os oceanos, Uhum. tudo que está em volta, porque a gente não teria vida se não tivesse o nosso sistema solar. E o Degrassi fala que tudo que nos compõe é de fato esse material das Até estrelas. porque nós somos poeiras de estrelas, Exato, né? Então o exato. que está lá no universo está em nós. Aham. Então a astrologia, ela traz essa conexão. Ai, que lindo. Era isso que eu precisava e por isso eu fiz essa pergunta. Então lá, porque a astrologia ela começou com os sumérios, antes de Cristo, Uhum. nessa observação da natureza. Imagina, não tinha luz naquela época. Nossa, imagina que delícia o tamanho Né? do Olhar céu. o céu e o movimento, e eles começaram a ver que, em relação ao movimento da natureza, as estações do ano, o momento de plantar, o momento de colher, muito vinculado à agricultura, Uhum. né? E também até a medicina, eles faziam depois algumas pequenas cirurgias conforme estava a lua, Uhum. enfim, a configuração dos planetas. Isso tudo foi a partir de uma observação. Uhum. As estações do ano, de como eles se preparavam para as cheias. Exatamente. E claro, com a evolução da humanidade, do nosso conhecimento e da própria tecnologia, isso foi se aperfeiçoando. E interessante, né? Como a gente, ao se afastar das estrelas, agora eu vou viajar aqui, comecei a viajar contigo, só tem água aqui, tá, gente? Ao se afastar das estrelas, a gente foi se afastando da gente É mesmo. uma desconexão, claro. Esse excesso de luz, pensando agora na luz das cidades, né? Que nos Sim. impede de olhar para as estrelas. Sim. Isso faz a gente fazer o quê? Entrar na rede social e começa a ver a última treta que tá rolando lá na rede E é social. só isso. E a gente esquece das nossas necessidades, desafios, e que todo ser humano, há séculos atrás, antes de ter tanta luz ao nosso redor na noite, a gente chegava a um determinado momento que tu olhava para cima e tu te lembrava que tu tinha uma trajetória aqui, que tu tinha um tempo aqui. E isso, na verdade, está acontecendo com a nossa própria natureza, que nós estamos vendo aí os efeitos que estão causando. As enchentes, as queimadas. Isso é uma desconexão. Uhum. Eu tenho uma amiga, a Lara Lutzenberger, filha do Lutz, Aham. Eu fiz um trabalho sobre ele no ensino médio. que ela diz, a gente está vivendo uma psicopatia ambiental. E isso Faz está criando, está gerando déficit neurológico. Uhum. Né? Isso já tem estudos comprovando esse déficit. Então, trazendo até, tu fez lembrar o mito da Deméter, trazendo um pouco de mitologia. Uhum. Deméter é a deusa da agricultura. E ela tinha a filha Perséfone, que viviam naquela abundância da natureza e numa profunda conexão de mãe e filha. Uhum. Aquela pureza, né? E aquela conexão de vida, de fertilidade. Eis que um dia Perséfone está no campo e Hades, o deus da morte do submundo, sequestra Perséfone e leva para o submundo. Uhum. Isso criou uma dor profunda, tanto em Perséfone quanto na sua mãe Deméter. Uhum. E com essa dor, a própria natureza começa a morrer. Uhum. Né? Então, toda aquela fertilidade começa a secar. Uhum. Aí não tem a colheita, não tem as oferendas para os deuses. Uhum. E aí Deméter vai conversar com Zeus para dizer, olha, não tem como, eu não tenho mais como nem ter as oferendas. Faça alguma coisa. E o Zeus conversa com Hades e ele consegue negociar. Então, parte do ano, a Perséfone convive com a mãe, e que tem a ver com as estações da natureza, com a primavera, quando é fértil, quando floresce, quando gera vida. E quando ela volta para o submundo, é o inverno, é a seca, é a falta de subsistência. E isso tem uma conexão profunda com a natureza e com a própria vida. Porque no submundo não acontece nada. É a morte. Uhum. É escuro. E isso faz explicar também, Fê, pensando nessa desconexão, como a gente não está vivendo mais as estações da nossa própria vida, ou das diferentes transições que a nossa vida traz. Os ciclos. Os ciclos. Então, pensando, por exemplo, no inverno, né? Me lembrei agora de um livro que eu vou trazer ainda, a gente vai ter ele de novo, que é A Voz do Self.
e ele é uma conversa imaginária com Jung. Esse livro eu fiz lá em 2011, mas ele precisa de revisão. Mas uma das coisas que lá no livro eu abordava era isso, essa necessidade de recolhimento que a gente tem que ter. Que pensando agora no mundo das redes sociais, das coisas digitais, o tempo inteiro tá interagindo, a gente não tá respeitando os ciclos de incubação, de recolhimento, de se reconhecer. E isso a astrologia ajuda horrores, né? Porque tu entende o movimento que tu tá vivendo através dos trânsitos. Tem o ciclo de Saturno, lembra? Aquele ciclo de alta e de baixa. Um dia desse eu atendi uma pessoa que tinha se aposentado e ela estava ansiosa. Uhum. Ai, porque eu tô muito em casa, porque eu tô parada, porque não sei o que. Eu olhei e disse assim, ela tá na curva da baixa. Eu digo, tá tudo certo, tu tá em casa. Ela, ai, que bom ouvir isso. Eu posso ficar tranquila então na minha casa? Pode. Ai, Tu tem até tal data para ficar tranquila, sem essa ansiedade de fazer algo. Tá tudo bem. Aquilo trouxe um alento para ela. Que legal. Às vezes, às vezes a pessoa, o que tá acontecendo? Não, tá lua minguante, espera essa semana. Aliás, nós estamos na lua minguante. Na lua minguante. Espera passar a partir, né? Tem 2 dias aí que são mais difíceis e tal, mas já passa. Que legal. Então, a astrologia te traz esse conhecimento, essa conexão com a natureza e de tu também ser mais estratégico na tua vida. Sim. É agora o momento de eu fazer isso? Não é o momento de eu fazer? Uhum. O que tá favorável, o que não tá favorável? E se a gente for pensar, porque vai ter muita gente dizendo, tá, mas eu não vou conseguir fazer meu mapa e tal, como é que eu vou conseguir ler essas coisas? E eu queria, junto com essa pergunta da pessoa que não necessariamente vai pela astrologia, como é que fica num grupo? Porque tu pensa num grupo de trabalho, agora já pegando a questão sistêmica, Sim. né? As pessoas têm diferentes momentos na sua vida acontecendo ali e elas estão precisando trocar e interagir, né? Sim. O que tu diz assim para as pessoas lerem melhor o seu colega de trabalho, aquelas pessoas mais difíceis na sua vida? Como é que a astrologia explica isso, ou mesmo a sistêmica? Por que algumas pessoas são tão difíceis para a gente lidar e Aí a outras gente mais pode fáceis? falar em campo e trazer um pouco mais das constelações. Então que vamos tem lá. também as constelações organizacionais. Sim. Que tu nunca está num grupo por acaso, Uhum. né? E sempre vai trazer alguma coisa que tu precisa aprender. Uhum. Então é difícil porque tu lida com questões de exclusão. Uhum. Às vezes tu não te sente pertencente. As leis do amor de Bert Hellinger, né? O pertencimento. Então, você está se sentindo pertencente, ocupando o seu lugar no trabalho? Uhum. Existe uma hierarquia também. Mesmo nessa nova modalidade de empresa, né? Que a hierarquia parece que está saindo do vertical para o horizontal. Sim, a gente está passando uma crise em torno disso, inclusive. Mas continua existindo uma hierarquia, uma precedência, quem chegou antes. Isso existe. Uhum. E a questão do pertencimento, desculpa, Fê, te cortei. E deixa eu puxar essa parte, porque a gente tem falado muito sobre isso aqui. Uma das nossas maiores necessidades humanas é de pertencer a um grupo. E eu tenho percebido muito isso nas organizações. As pessoas antes, elas iam para as empresas, claro, pensando numa carreira de longo prazo. Hoje tu tem diferentes agrupamentos de pessoas com necessidades diferentes. Sim. Às vezes é uma questão geracional, às vezes é uma questão setorial, de acordo com a área da empresa, a pessoa tem uma necessidade diferente. Mas, via de regra, o que as pessoas todas querem é ter a sensação de pertencer a um grupo. Total. Isso é humano. É, isso aí. A sensação de pertencimento. Uhum. Eu preciso ter essa sensação de não estar sendo excluído. Isso. É um meio de sobrevivência. Com certeza. Né? Inclusive, é adaptativo esse comportamento. Até eu recebi de um aluno uma mensagem falando, me trouxe um texto, disse, prof, eu tô no trabalho, mas eu tô me sentindo tão excluído. As pessoas não me olham, não me, né? Não chegam até mim. Então, que sensação horrível é de não ser visto. Né? Então, eu acho que pode ter uma questão na falta de pertencimento, na falta de uma desordem. Eu não estou ocupando o meu lugar, eu não estou sabendo bem qual é a minha função. Eu sei que hoje em dia as empresas tratam tudo ao mesmo tempo, né? Dentro dessa dinâmica horizontal. Mas mesmo assim, tu tem que saber, afinal, qual é a minha função dentro disso. Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive ontem. Adoro começar a cruzar as coisas, né? Porque, fazendo um parêntese aqui, não importa que eu vá usar as mesmas ferramentas tuas, eu consigo captar
captar a essência do que tu diz e fazer conexões. E eu acho que é isso que Sim. vale muito dessas trocas, né? Sim. A gente não precisa, eu não preciso ir lá e saber se foi Júpiter, se foi Saturno, mas eu captar o que aquilo tem a dizer pra mim, isso é muito legal, né? Sim. E tu falando desse teu aluno, eu me lembrei desse meu cliente ontem. O que tá acontecendo? As novas gerações, elas estão com uma necessidade de ter uma resposta muito rápida do que elas estão fazendo ali, do que tem de possibilidade de crescimento. Tem a ver até com a questão econômica, de como é que Sim. hoje em dia a gente está com um custo de vida muito mais alto, né? Sim. Então as pessoas querem se programar, querem ter como avançar na sua vida mais rápido. Sim. E as lideranças estão exaustas de burnout coletivo. Coletivo. E aí, o que tu tem pra Exaustão. contar disso, Fê? Bom, isso tem muito a ver com o mundo bunny, né? Que é pós-pandemia. Tá. Que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Uau. É incompreensível. Uhum. Isso tem tudo a ver com essa mudança já do ponto de mutação para uma nova perspectiva coletiva. A gente está em transição. Uhum. E isso, claro que gera uma confusão, Uhum. né? Porque a gente está aqui mudando, mas as coisas ainda tem muitas pessoas apegadas ao que era. Uhum. E ao mesmo tempo, claro que nem tudo se perdeu. Então, a gente está vivendo assim. Deixa eu explorar isso, então. Legal. Eu estava vendo um livro do Edgar Schein, o novo dele, dos âncoras de carreira. Antigamente se viam algumas âncoras, que seriam, assim, os nossos principais lastros do ponto de vista profissional. Basicamente, o que se dividia? Tu é uma pessoa que gosta de coordenar outras pessoas, tu é uma pessoa que gosta de empreender sozinho, tu é um cara que quer ter uma especialidade técnica, e aí tinha algumas outras nuances ali ao redor. E eles revisaram isso, o Schein e, se não me engano, o Peter Senge também, e eles falam exatamente isso na primeira parte do livro. A gente tem que rever tudo que a gente falava de âncora, porque agora tem um fator de incerteza, de mudança contínua, de ansiedade absurda das pessoas de conseguir, que tá no ar essa tal ansiedade. Então, Isso é muito aquariano. Tu conhece algum aquariano que não seja tá, ansioso? isso que eu ia perguntar, tirou a pergunta daqui, Fê, eu já tô conseguindo Todo captar o código aquariano aqui tem da uma Fê. ansiedade e, ao mesmo tempo, tem uma sensação de deslocamento, Uhum. sabe? De uma inadequação. Vai ter gente dizendo, eu sou aquariana, eu então eu não tô sabendo. Não, mas, Tá no ar. mas isso é coletivo, isso faz Isso. parte dessa nova perspectiva aquariana aí. Já uma preliminar de era de aquário. Sim. Por isso que os robôs vão vir em massa. E como é que a gente faz para não ficar presa de toda essa tendência coletiva que nos faz tanto sofrer emocionalmente, Fê? Justamente aceitar esse novo momento. Tá, a A aceitação. gente não pode falar em segurança. Não, Hoje não dá. em dia, em estabilidade. Não. E outra chave, learnability. Aprender para sempre. Aprender para sempre. Então, não tem isso de, agora eu vou me formar e vou começar a trabalhar e acabou. Não, Sim, o que eu vou estudar agora? E tem E gente buscar cansada essa só de pensar. interdisciplinaridade, o que eu já estudei, o que eu preciso agregar. A questão da neurociência tá pegando várias pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas de diversas profissões que estão buscando o pós lá de neurociência, Isso. psicologia positiva, tá agregando outros recursos. O mindfulness, que aqui na nossa área a gente fala muito, que é essa capacidade de conseguir trabalhar o tempo presente, de estar mais presente no corpo, como eu digo, o estar no corpo que tu habita, e não em algum lugar imaginário. Ontem mesmo eu estava numa discussão sobre justiça sistêmica. O que é advocacia sistêmica? É tu te munir de diversos recursos e conhecimentos, seja constelação, seja CNV, comunicação não violenta, justiça restaurativa, psicanálise, tudo para o quê? Melhor compreender o conflito e conduzir esse conflito, porque muitas vezes o caminho não é o processo. Tu pode resolver o conflito de outras formas, ou perceber o conflito de outras formas. Aqui tem um gancho bom para nós, Fê. Fala um pouco mais disso. Então, o profissional do presente, ele precisa dessas múltiplas formações. Precisa no mínimo dessa curiosidade que não vá ficar apenas num lugar e assentar ali. Eu digo achar um totem de conhecimento. E tá tudo certo. Porque isso é um drama para muitas pessoas. Mas como é que eu vou fazer isso e aquilo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei, tudo se conecta.
Né? Na visão sistêmica da vida, tá tudo entrelaçado. E às vezes, se você tá ouvindo, a gente diz, nossa, eles estão viajando, elas duas estão viajando, eu não gosto de toda essa variedade na minha vida. Às vezes pode ser uma coisa tão sutil. Eu sempre comento aqui, eu comecei a seguir sites de aquarela, filho. Tá faltando ainda a disposição de brincar mais. Então, quando eu coloquei um kit de aquarela na minha sala e comecei a brincar com cores e tal, aquilo me fez muito bem. Foi um período que eu estava muito ansiosa. Foi logo depois das enchentes ali, que a gente ficou numa ansiedade, não conseguia sair mesmo, tava aquela situação toda, né? E lá fui eu para aquarela. Vou virar uma super artista aquarela? Não! Mas é uma maneira de você não ficar naquele pragmatismo de eu tenho que ser o máximo em tudo que eu faço. Quem foi o primeiro pensador sistêmico? Leonardo da Vinci. E o que foi Leonardo da Vinci? Ele não foi um gênio por acaso, ele estudou pra caramba. E ele estudou tudo. Aliás, eu pergunto, o que Leonardo da Vinci não estudou? Verdade, verdade. Esse era o diferencial dele. Então, ele fazia esculturas, ele pintava, ele escrevia. E são diferentes dimensões desse eu que a gente vai acessando, né? Vai se permitindo. Eu queria pegar uma outra coisa que ficou no meio dessa nossa conversa aqui, que é a questão das vaidades do nosso tempo. A gente está num tempo muito vaidoso. O signo vaidoso é o leão? É leão. Leão é o ego, né? É o ego. E o que está fazendo as pessoas estarem tão vaidosas? Por que tem esse movimento? Como é que tu lê isso? Mas tu acha? Será que isso não é por causa das redes sociais? Então, e porque dá like, e porque gera lucro? Tá. Tá tudo interligado. Sim. Porque a beleza é um valor. Com certeza. A beleza é um valor. O poder é um valor. O poder é um valor. Mas tudo muito vinculado ao belo, né? Hoje as pessoas, elas gostam da beleza. Isso é muito Vênus. Sim. Né? E o mapa do Brasil tem a Vênus em Leão. Então a beleza aqui é algo muito forte. Tá, então beleza. Já tem uma relação com a beleza. Eu me lembrei da minha filha libriana lá, que com certeza tem um toque da beleza muito forte nela. Sim. Muito linda, sou suspeita pra falar que sou mãe. Eu sei que tem a beleza, mas eu acho que não é bem vaidade. Talvez eu tenha usado a palavra errada, Fê. Eu tenho a sensação que as pessoas estão com uma angústia muito grande de serem as primeiras, sob pena ou medo de ficarem no ostracismo. Talvez eu esteja falando, é claro, da minha bolha de pessoas em torno das organizações, e estou pensando nem no Instagram, estou pensando lá no LinkedIn, em que está todo mundo tentando ser um top de alguma coisa. E tem todo um movimento, um mercado para isso. Isso tem a ver com a sensação de aldeia que a rede faz? O que tu acha que está lidando? Que isso, na verdade, ainda é resquício dos 200 anos da Terra. Do Tá. elemento Terra, de resultado de estatística. As pessoas ainda vão bancar, vão comprar aquilo que está dando resultado. Isso é uma questão de mercado. Mas Eu tu não acha acho que que isso nos adoece? Tu não acha que isso... Total. Porque tu vai atrás de metas, as metas, mas isso faz parte do mercado. E dá para conseguir... Eu quero dizer assim, será que a gente consegue sair dessas macro tendências e ter sucesso não estando na grande bolha das macro tendências? Eu acho que isso já está acontecendo. Legal. E acho que isso já está acontecendo. Aliás, a vulnerabilidade se tornou uma grande força. Exato, é isso que eu queria dizer. Você não percebe que quem está mostrando a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, está ganhando muito like? Eu acho que o like vai para diferentes mundos, Sim. né? Eu sei que tem os likes bem sombrios, assim, se pode dizer, né? Sim. Porque tem ao tempo todo escândalos acontecendo, criminalidade em alta, tu sabe Sim. disso. Mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação, e a gente falou sobre isso na nossa conversa, quanto mais sombra, mais luz, né? É proporcional, né? O visível, invisível, yin, yang, é proporcional. A gente onde a gente está expandindo a luz, está expandindo a sombra. Isso. Então isso também faz parte do nosso momento. Porque existe uma expansão da consciência aí. Porque a vida, ela tem um lado oculto. Isso o próprio mapa astral traz. A casa 8 e a casa 12, elas falam de oculto. São casas ocultas que tratam da morte, de fins de ciclos, né? Que a gente tem várias mortes durante a vida. Sim, Né? sim. De ciclos que encerram para que outros surjam.
Então, são os momentos de vida. Ainda bem, né? Eu paro pra pensar que coisa boa que as mortes acontecem na nossa vida, eu quero É, dizer. Ou seja, é, já pensou se a gente tivesse que ser sempre a mesma cabeça de adolescente? é. Ou de quando a gente fazia faculdade, Fê? É. Que coisa Não, boa, e ao mesmo né? tempo, com a evolução da humanidade, a gente vai colocando luz nessa escuridão, nesse Uhum. oculto. E as constelações, elas fazem isso, Então né? fala um pouquinho das É. constelações pra Bom, as nós. constelações vieram com Bert Hellinger, Tá. que na verdade também era, né, totalmente sistêmico na sua formação, porque ele foi padre, pedagogo, aí estudou psicodrama, Esculturas Invisíveis de Virginia Satir, psicanálise, análise transacional, enfim, ele foi um eterno estudante. Ele Uhum. morreu estudando, sagitariano, né? Estava sempre lá. Então, e também morou um tempo com as tribos Zulus, Uhum. para entender a dinâmica de tribos. E ele juntou todos esses conhecimentos e criou as constelações familiares, né? Para entender o quê? Qual é o objetivo das constelações? Entender o lado oculto das situações, dos relacionamentos, das pessoas, das Uhum. empresas. Tu consegue ver o lado oculto das empresas também, né? Porque tudo tem um lado Tem, oculto. tem, com certeza. Então a gente vai desvelar, que nem aquela imagem do iceberg. Uhum. Assim como a gente leva para o processo, o que tu acha que aparece no processo? Num processo judicial? É todo o iceberg ou é a pontinha do iceberg? Uhum. O que tu mostra, o que é visível é uma parte, mas tem toda uma parte que tá ali escondida, oculta. Uhum. Então, tem várias terapias que acessam esse oculto. Astrologia, as terapias tradicionais, as constelações, porque ela vai tentar desvelar o que está levando a esse conflito, o que tem por trás. Então, esse tema é muito interessante, Fê, por vários motivos aqui pra mim. Deixa eu tentar descascar um pouquinho, abrir ele um pouquinho pra gente colocar as camadas que ele tem. Eu me lembro que uma das disciplinas que eu mais amei na faculdade de psicologia, e mais recentemente quando eu retornei, foi justamente a psicologia sistêmica. E ela não é apenas a abordagem de Hellinger, né? Existem Sim. vários autores em torno da sistêmica. E algumas coisas ali eu achei extremamente fascinante, especialmente no trabalho de psicologia dos grupos. Sim. Então, o que eu quero chegar e comentar é o seguinte: quando a gente está trabalhando a questão emocional, é visível, quem trabalha com facilitação sabe o que eu estou dizendo, que cada grupo vai trazer o seu campo. Sim. Cada grupo vai ter algo acontecendo ali que é como se fosse o coletivo daquelas pessoas. Eu sempre Sim. comento que o mundo emocional é como se a gente fosse tudo peixinho num aquário. Exato. Você não tem o teu pedacinho. Não. Tu tá dentro de um campo, que é essa água aí que tu tá compartilhando. Um chega com seu campo também. Isso. São vários campos que interagem. Isso. Então, quando eu me lembro que a gente começou a trabalhar no campo do direito, e a gente já fez várias workshops e tudo mais para profissionais do direito, muitas pessoas traziam já as constelações. Sim. E eu sei que tem muita polêmica em torno delas. Sim. Então, eu quero que tu comente um pouco disso, como é que tu percebeu nesses anos todos, porque tu já tá desde 18, né, em torno Sim. disso? Sim. Como é que tu tem percebido esse movimento de uma maneira mais geral, assim, das constelações no direito? O que tu lê disso? Agora tá problemático, né? Especialmente em razão lá da decisão do Conselho de Psicologia, né? Que teve um posicionamento contrário, mas no direito continua. Tá. Tá acontecendo, tem vários juízes que aplicam, inclusive ontem eu estava com uma juíza que aplica nos presídios. Bah, E ela tá com dados, estatísticas, tá tudo documentado. Uhum. Ela tá publicando. Em relação aos resultados, ela trabalhou com homens, com mulheres e com os trans. Uhum. Então, ontem ela mostrou tudo isso. Todo esse conteúdo e a mudança, especialmente, imagina o campo de exclusão lá. Uhum. Porque ali tu fala de apenados que não tem perspectiva nenhuma, que olham para a morte, né? Ali era tristeza, raiva, para onde eles olham. Uhum. E tu trazer uma perspectiva de que eles continuam vivos. Uhum. Né? Que lindo. Então, a transformação que acontece e as pessoas que se tornam consteladores é antes e depois. Então, eu acho que Né? eu junto isso, Fê, com o que a gente estava falando antes da fenomenologia. A minha
a minha perspectiva disso é de que depende muito de quem tá Ah, conduzindo. total. Eu já vi muita gente fazendo de uma forma horrorosa uma constelação. Então, assim, Mal conduzida. assim como qualquer outra área de facilitação de um grupo. É extremamente. Eu já vi em organizações, eu até brinco que às vezes eu vou lá para consertar algum trabalho Sim. antigo. Aconteceu, por exemplo, de organizações fazerem essas vivências off-site, como a gente diz, Sim. e de uma pessoa ser exposta para o grupo. Esse é o problema. E o profissional que está ali, independente da formação, não saber zelar por aquela pessoa que está em evidência. Sim. Então, independente da onde você estiver fazendo um trabalho de facilitação, se é numa organização, se é num workshop, se é dentro de um fórum, tu tem que ter muito preparo e muita Sim. empatia pelas pessoas que estão Total. ali. Total. Então, isso eu E acho que isso é não um tem... problema que tanto a astrologia quanto as constelações passam, Uhum, que é da formação. Muitas exato. pessoas não têm formação, fazem um cursinho ali de final de semana, de um mês. Ah, sou consteladora, sou astróloga. Isso. E tu vê cada bobagem, Isso aí. sabe? É horrível. E esse que é o ponto que eu acho importante, por isso que eu te trago aqui, Fê. Não apenas eu já vi a maravilha do teu trabalho, como eu acho que é muito importante, antes da gente ter um pré-julgamento sobre qualquer que seja a área. Como é que é a história desse profissional que está na tua frente? É isso que a pessoa tem que se informar. Onde que essa pessoa É. já fez isso? Assim né? como a gente está vendo agora com as questões estéticas, né? Com certeza. Foi lá, fez preenchimento labial, morreu. Ficou na mesa. Passou na pele, enfim, morreu. Mas quem é a pessoa? Quem é Vai te essa? informar. É. E às vezes a pessoa, e aí voltamos à questão das redes. As pessoas confundem número de seguidores com a história de vida do profissional que está ali. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, nas redes, na área de inteligência emocional, nossa senhora. Então, porque virou um pouco arroz de festa a inteligência Sim. emocional. Antes Então, não tu tem era. que saber selecionar. Tu tem que saber assim selecionar. como tem bons juízes e outros não. Isso. Psicólogos, ministros, Isso. né? Então, tudo tem. Então, é importante tu saber buscar também. Legal. Tá? Acho muito importante Mas eu falar acho disso. importante o que também trazer? O que é essa questão do campo? Porque a Uhum. gente acessa o campo da pessoa. Isso. Porque as pessoas olham, e eu não recomendo que assistam pelo YouTube Aham. constelações, porque vai achar tudo aquilo uma loucura. O que Sim. essas pessoas estão andando, estão incorporando? Não é incorporando, está acessando o campo de informações daquela pessoa. Uhum. Porque cada um de nós carrega o nosso campo de informações e a nossa história, né? Porque os cientistas já estão comprovando que em volta do DNA existe um campo de informações que é o campo de memória. Uhum. Então, isso vibra. Isso, né? Por isso que a gente tem, muitas vezes, relacionamentos repetitivos, padrões repetitivos. Ai, de novo eu tô no mesmo padrão, no mesmo relacionamento, no mesmo perfil da pessoa. Mas não é por acaso, tu tá emitindo essa informação. Tu tá chamando isso. Tu tá mostrando isso. Tu Não, tá isso vibrando isso nisso. é tão real, Fê. Eu sou uma criatura que não gosto muito de dizer porquê, especialmente se for um assunto ligado ao fenomenológico. Mas que eu percebo a força disso, não tenho dúvida. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está nos ouvindo. A gente fazendo uma workshop e tinham vários engenheiros. E eu digo, adoro trazer engenheiros Sim. porque eles são pragmáticos. Mas os métodos que eu uso, ainda bem, são muito parametrizados. Sim. Então tem todo um trabalho científico de base que me dá uma segurança de boas. Até porque não é eu que estou dizendo, é o pessoal que fez os estudos, eu só estou transmitindo. Eu sei que a gente estava fazendo uma dinâmica lá e era para a pessoa receber de uma lista de 55 adjetivos, 5 de um determinado grupo. Sim. E esse cara recebeu de 3 pessoas diferentes o mesmo adjetivo. Um dos, né? E aí eles, não, peraí, tem alguma coisa aqui. Sim. Esses caras nunca me viram. Sim. Como assim, né? Então, essas coisas não se explicam. Tu não vai conseguir um estudo randomizado explicando por que... Não, isso é parte daquela vivência, daquilo Rupert que a gente... Sheldrake, ele Uhum. trouxe os campos mórficos, ele explica os campos mórficos, né? E tem os individuais, que é a partir da tua ancestralidade, da história da tua família. Uhum. Tu chegou a assistir aquela série Uma Nova Mulher? Não, até... Ai, tem que assistir, porque Tá, é pura constelação. tá, São vou 2 ver. temporadas, é uma série turca. É na Netflix, né? Netflix, muito Uma bem Nova conduzida. Mulher, ó, fica Aí, a dica porque aí, ela pessoal. traz toda essa questão sistêmica e ancestral Uhum. da repetição dos padrões. Um dia desse eu atendi uma
que ela sabia que teve 14 suicídios na família, ela tinha também tentado. Então, quer dizer, ela tinha essa força no campo dela muito presente, né? Então, tu começa a ver essa repetição. E então, Rupert Sheldrake, ele trouxe os campos mórficos ou morfogenéticos, que tem o individual e tem o coletivo. Esse é o cara das moedas, Fê? Não, né? Tô confundindo. Não, aquele é o Garriga. Ai, aquele livro O Garriga é fenomenal. maravilhoso, espanhol, psicólogo da Gestalt, que é Tá. uma das bases É também da maravilhoso esse constelação. livro. Como é que chama, Fê, mesmo? Onde estão as moedas. Onde estão as moedas, O Garriga gente? é maravilhoso. Fenomenal. E levou as constelações para Barcelona também. Ele é um dos centros lá da constelação. Então ele comprovou, né, o Rupert Sheldrake, essa questão do campo, né, de campo de informações, inclusive no coletivo, porque as cidades, as empresas também têm um campo de informação. Tem. As e famílias, a gente sabe que tem. a cultura. E aí tem o famoso teste do centésimo macaco. Tu já ouviu falar do Rupert Sheldrake? Não. Na década de 50, 1950, cientistas japoneses estavam fazendo um teste numa ilha com macacos. E aí largaram batatas doces cruas na areia. E tá, os macacos pegaram, comeram, só que tava areia, a questão da areia estava desconfortável em mastigar. Uhum. Eis que uma macaquinha jovem, fêmea... Licença poética. Licença, vai lavar a batata doce. E viu que, olha, melhor comer assim, lavadinha. Explica, né, mostra a técnica que ela aprendeu para a mãe. E assim vai, sucessivamente vai passando. Quando chegou em 99 macacos, todos já estavam lavando a batata doce. Mas, aí é que está a questão. Quando chega no 100º macaco, em que todos já estão com aquela prática ali consolidada naquele grupo, naquela ilha, eles percebem numa outra ilha, que não tem conexão nenhuma, os macacos começaram a também lavar a batata. Isso é uma das experiências do Rupert Sheldrake. Legal. Para trazer essa questão de campo mórfico. Como isso, quando chega num determinado número de pessoas que têm aquele conhecimento, isso reverbera, isso cria realidades. Eu ouvi falar sobre isso em algum estudo do Jung. Eu não vou conseguir me lembrar agora. É que está associado Claro à que questão tá. do inconsciente coletivo. Isso. Porque chega um momento que todo mundo já tem essa informação. Isso. E que tu não sabe aonde exatamente começou. E que, na verdade, nós temos muito através da tecnologia. Porque na própria mitologia, desculpa, te cortei na linha da tecnologia, já vamos lá. Mas eu estava pensando que a explicação que o Jung traz vem a ser essas bases ancestrais, a nossa ancestralidade e a questão das mitologias que estão na base disso. Muito. E o que é muito interessante, e eu adoro esses assuntos por isso, é porque tu vai pegar os evolucionistas modernos, os autores mais ligados à psicologia evolutiva, falando de fenômenos exatamente assim. Então, o que eles vão dizer é que mesmo a cultura, ela também é biológica. Olha a viagem. Muito. Porque ela vai ter essa ancestralidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Paul Ekman, que é um psicólogo evolucionista, ele vai comentar coisas em torno das experiências emocionais que são do campo daquela comunidade. Não, e é impressionante, quando tu percebe isso, tu começa a ver em todos os lugares. Então, tu começa a ver nas empresas, tu começa a ver nas escolas. Não tem um campo em cada escola, um padrão? Tem. Se tu olha lá, Rosário, se tu olha Farroupilha, se tu olha Chita, se tu olha colégio tal, não existe um padrão geracional? Tem. E tem mais até, que é o que a gente chama também de subcultura. Mas só porque alguém deve ter ouvido agora, eu mesmo me corrijo, Fê. Então, só para explicar aqui, o que o Paul Ekman traz é naquele nosso modelo das 5 emoções, aquele do divertidamente, que depois, aquele modelo, ele fala de emoções universais. Sim. Universais em que sentido? A base epistemológica do mundo emocional, o psicofisiológico. Então, tu tá vivendo, por exemplo, uma tristeza porque tu tá trabalhando uma perda, porque tu tá trabalhando um machucado emocional e tu busca um recolhimento. Agora, o que eu
presencio na minha tristeza, o que me faz ficar triste, o que te faz ficar triste, são coisas diferentes. Sim. Então, é universal num sentido do que esse sentimento manifesta. Agora, por que você acessa ela de um jeito e eu outra? Aí é a experiência subjetiva de cada um. Total. E isso não é contraditório, isso é complementar, gente. Não, e o bacana também das constelações é que ela não é determinista. Ah, se tu teve isso, vai acontecer contigo também. Não, eu tenho a informação para eu conseguir fazer diferente, para ter escolha de fazer diferente. Claro. Que é isso que a juíza levava lá para os apenados. Uhum. Gente, eu sei que aconteceu e normalmente tem repetição de padrão. Já o pai é criminoso, a família, né, já vem de uma família criminosa e de exclusão e de violência. Em que as coisas são resolvidas na violência. Então, eles têm a oportunidade, não, eu posso fazer diferente. Então, é esse despertar. Né? Eu acho que todo o autoconhecimento fornece isso, Fê. Total. Essa possibilidade da gente fugir do determinismo. E te traz a autodeterminação, a autonomia, inclusive em relação às tuas escolhas. Tu quer olhar para a morte ou tu quer olhar para a vida? Lindo. Voltamos à psicanálise sistêmica. Ou tu quer olhar para a vida? Sempre tem essa opção. Uhum. Eu posso, com esse clima que está hoje, me deprimir facilmente. Se eu tenho uma tendência, a vida tá ruim, tá difícil, esse alagamento, enchente. Mas não, eu saí, tô aqui contigo, tô achando maravilhoso. E espera que eu vou comentar mais uma autora para nós que gosta das emoções aí, porque isso aqui eu acho que tu me fez uma conexão aqui muito legal da gente comentar. Existe uma coisa chamada, gente, psicanálise relacional, que é muito a vibe que eu hoje estou trabalhando com o material dos meus estudos. A psicanálise relacional conversa muito com as constelações, Fê. Sim. A autora de base dela, esse livro se chama Herança Emocional, né? Emotional Inheritance. E ela vai contar, ela é judia, e ela traz vários relatos de pessoas que moravam em Israel e que foram, depois de emigrados pais e foram para outros continentes, continuaram tendo experiências, comportamentos de seus ancestrais. Sim. Então, veja, o que eu quero dizer é que esses conhecimentos que o Hellinger se ancorou e que outras pessoas que trabalham com fenomenologia, o próprio Carl Rogers, eles conversam entre si. Total. Se a gente tem essa abertura para ouvir isso, a gente começa a perceber conexões entre vários autores da área. Mas esse é o grande aprendizado, e isso que Hellinger fez até morrer, ele não parou de estudar, de conhecer, de se abrir para as realidades. Isso aí. Ó, esse aqui, ó, Herança Emocional. Achei, desculpa, gente, olha só para poder dar para vocês a referência. O livro se chama Herança Emocional, da doutora Galit Atlas, tá? E ela é especialista nisso, que se chama psicanálise relacional. Lá eles não usam o termo sistêmica aqui, tá, gente? Eles falam desse relacional por ser em torno dessas questões inconscientes que a pessoa traz a partir das questões ancestrais. Tá? Então, bem legal, né? A gente, como dá pra gente fazer conexões. Conhecer a história, nossa história, a história do nosso país, da nossa cidade, isso é importantíssimo. Porque tudo tá aí, né? Esse registro tá aí. Sim, se a gente for pra nossa infância, gente, a gente vai colher dados sobre padrões que estão vivos hoje em nós. É por isso que é tão importante a gente ter o autoconhecimento. Não é que a gente vai viver no passado. Tanto que pessoas também podem dizer, mas tanto fala pra gente viver no presente. Sim, mas a gente tem que saber da nossa história para poder olhar à frente e aí sim experimentar a nossa vida presente. E até para não ficar pegada às situações do passado. Claro. A gente olha, aceita, acolhe as dores, os amores, porque não existe família perfeita. Isso. A morte e a vida, elas andam juntas, né? Tem as perdas, os ganhos. Aceita, acolhe. Até para poder olhar para frente onde está a vida. E para poder deixar que os padrões parem de ditar o que você faz. Porque se você não conhece o padrão te conhece. Não, e é difícil romper padrão. Especialmente naquelas famílias mais rígidas, que impõem esse padrão. Você não tem escolha, você vai ter que assumir a empresa da família.
A pessoa recebe um mandato. Isso eu gosto da parte do Hellinger. Tem coisas dele que eu não curto muito, Fê. Sim. Mas essa parte da fidelidade eu acho fenomenal. É. Porque as pessoas fazem coisas que são completamente contra os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, por uma fidelidade. Sim, a lealdade, né? Lealdade, A desculpa. lealdade por questão de pertencimento. Porque Isso. se eu estou correspondendo, eu me sinto pertencente àquela família. Isso. Porque se eu faço diferente, é um desvínculo, né? a gente Eu me não- sinto excluída. Isso. E muitas vezes a pessoa é excluída. Ah, tu não vai fazer isso? Ah, tu é homossexual, então saia da família. Você não pertence mais à família. Existe uma exclusão ali explícita. Uhum. Né? E a dor da exclusão é muito É horrível. A exclusão, como eu disse, é por isso que a primeira lei é a lei do pertencimento. Uhum. De dar lugar a tudo e a todos. Uhum. Né? Então, é difícil isso. E, ao mesmo tempo, o ovelha negra, entre aspas, né, que é esse rompedor e que busca fazer diferente, ele é estigmatizado em várias famílias. Com certeza, com certeza. Ah, mas tu seguiu isso? E aqui eu abro um parênteses que eu agradeço muito à minha família, porque eles sempre me apoiaram em relação à astrologia e às constelações. Que legal, né? Meus pais sempre presentes, querendo ouvir, querendo entender, participavam das lives, vão nas palestras. Eles gostam, eles querem. Não, peraí, vamos entender isso. Então, esse apoio eu agradeço, porque eu sei o quanto é importante isso. Não, fundamental. E em fazer diferente com a autorização, né, da família. Não, e isso te traz essa potência, Fê. É. Eu percebo que é isso porque você não precisa ter conflito para viver esses diferentes eus. Quando você tem um pertencimento familiar, você pode ser diferente e você não vai precisar atender a algo que vai contra a tua natureza, ou teu eu mais real, né? Então, normalmente, quem faz diferente, quem rompe, é estigmatizado na família. Uhum. Agora, eu tenho atendido muitas pessoas, as ovelhas brancas, que são as boazinhas, as que Aham. correspondem. A gente chama o people pleaser. E que são elogiadas, recebem todos os méritos, mas elas sofrem em silêncio. Porque tem uma sobrecarga aí. Uhum. Elas têm que atender e dar continuidade a essa demanda. Uhum. Mas é um sofrimento surdo. Não, e eu acho que vai chegar uma época, estamos chegando nela, em que a gente não vai conseguir mais carregar esses isso. fardos. É por isso que eu tô atendendo muitas delas. Eu também, Fê. Eu também, claro que de uma forma diferente, pra mim chega muito mais um sofrimento da sobrecarga. É sobrecarga. Ah, Mas é o sintoma, né? O sintoma tá aí, eu não aguento carregar mais. um piano. É Carregar o tal um piano. do vencer o leão por o pior dia. é que recebe todos os méritos. Aham. É a melhor pessoa da família. É o exemplo a ser seguido. Então é difícil tu Uhum. contestar isso, né? Muito bom. Fê, a gente já chegou em 1 hora. O Arthur Meu me Deus. cantou aqui no ouvido. Que delícia esse papo, Coisa Fê. boa. É. Muito bom. Então eu queria que a gente pegasse esses minutinhos finais, assim, ó. O que tá rolando na vida da Fernanda? Aproveita para contar um pouquinho pro pessoal. Use esse teu momento para ti agora. O que tu gostaria de deixar de recado pro pessoal? Eu tô cada vez mais sistêmica, né? E acho que assumida e, ao mesmo tempo, desenvolvendo essas diversas atividades, tanto no direito e misturando a astrologia e as constelações, porque elas se conversam muito bem. Que legal. E o nome constelação parece que combina com a astrologia. É por isso que eu chamo astrologia sistêmica. E isso, o que acontece é a questão interdisciplinar. Ela te traz criatividade. Claro, claro. E Porque te traz tu potência, faz né? do teu jeito. E eu, como sou leonina, né? Uhum. É uma realização pessoal. Que então, legal. eu posso dizer que eu tô no momento, e eu acho que só o tempo, aí a gente traz cronos, né? Aham. Que traz essa realização. E eu digo para as pessoas, e não é chavão, a vida começa aos 40, eu já tô quase nos 50, tá? Eu também, Fê. Mas o alinhamento, saber com que eu me identifico, o que faz sentido para mim, Uhum. eu acho que de fato começa lá pelos 40. É verdade. Depois da quadratura de Plutão. Tá. Tem aquela crise ali dos 36 aos 40. Depois dali tem uma girada de chave. Ó, gente, E que viu? tu Ó, se tu tá tem, pertinho dos 40, calma que tu tá bem no solavanco da virada. Exatamente. Eu sempre digo, depois da quadratura de Plutão, que são uns 4 anos de crise, tu começa um realinhamento e que até selecionar pessoas, ambientes, áreas de fundamental. conhecimento, aí tu começa a estudar algo que faz sentido para ti, Uhum. né? Então, eu me sinto, né, realizada, Legal. porque eu continuo fazendo todas as atividades, meus filhos, né,
já estão grandes. Sigam a Fernanda no Instagram. Conta teu Insta aí pro pessoal acompanhar teus papos astrológicos. Eu adoro acompanhar tuas dicas, Fê. É @FernandaPosebon. Tá, a gente vai botar na Então, legenda aí. é misturado. Tá. Mas tem, acho que, bastante astrologia. E até para situar as pessoas, né? O que estão vivendo? Às vezes a pessoa acha que é só com ela. Aham, Eu até coloquei hoje, porque a gente está entre eclipses. aham. Entre 17 de setembro e 2 de outubro. Então, assim, é normal estar cansada, é normal estar confusa. Parece que a gente tá carregando uma. Eu tô Nossa vendo, assim, as Senhora. pessoas não estão dormindo muito bem. Aham. Isso é a vibe, isso tá acontecendo com todo mundo, não é só contigo. Que legal, muito bom. Né? Então, Fê. às vezes, traz um alento, tipo, realmente, não, ai, que bom, não é só comigo. Muito bom. Eu amei essa conversa. Convido você, terminando esse papo aqui, o que ficou para ti dessa conversa? E se gostou desse tema, se achou que teve algum insight, comenta com a gente, compartilha com quem você gosta também, algum ponto dessa live. E a gente se vê no próximo Arenê. Obrigada, viu, Fê? Imagina, amei. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.